Caríssimo Padre José, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida, e irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Aparecida e Rede Aparecida de Comunicação, vivenciando este dia da festa de São Tomé. A liturgia nos convida a sermos pessoas de fé. Fé em Jesus, fé no Cristo ressuscitado, o nosso Salvador. Os textos bíblicos nos ajudam a fortalecer nesta fé. Primeiramente ouvimos a carta de São Paulo aos Efésios, em que o autor sagrado nos faz aqui duas imagens, considerando-nos família de Deus. Família de Deus. Deus é o nosso Pai. E ainda mais, no Santuário de Aparecida, afirmamos que Maria é a nossa mãe. Mais do que nunca, somos família de Deus. O autor sagrado traz aqui duas imagens. A imagem é a do edifício. Olha aqui, a do edifício, de uma construção, dizendo que os apóstolos e profetas são pedras necessárias, mas que Jesus é a pedra indispensável, é a pedra principal, é o nosso fundamento primeiro. Eu fiquei pensando, estamos aqui nesta bela basílica construída, uma construção, ela é importante, muito importante, porém, de maior importância somos nós, construção espiritual da Igreja de Deus. Jesus Cristo é a pedra na qual devemos todos nos ajustar. A nossa vida mariana deve nos conduzir a Jesus. A nossa devoção aos santos deve nos conduzir a Jesus. É a pedra que devemos sempre nos ajustar. Ser peregrino, ser romeiro e romeira aqui em Aparecida, deve nos conduzir a Jesus. Por isso, o testemunho que devemos dar, como Paulo nos chama, é de sermos pedras integradas a Jesus Cristo. Este templo tem o seu alicerce, tem as suas colunas, tem os seus arcos, que estão integrados no projeto de construção. Tem também as paredes, que integram as janelas e portas. E nós, na nossa fé, na vivência dos nossos sacramentos, somos as paredes, somos esses arcos, somos as demais partes da construção. Então Jesus olha para cada um de nós e nos quer ver como pedras vivas, na importância da construção, que não é mais só um prédio, mas é a igreja viva, testemunhando Jesus Cristo no mundo de hoje, com a proteção da nossa Mãe Aparecida, mas também com o exemplo dos santos, e hoje o apóstolo Tomé. Uma outra imagem que podemos ver no Evangelho de hoje é aquilo que eu dizia no início, a família. Família de Deus. Como é bom encontrarmos família em harmonia, em união. Então a liturgia de hoje nos convoca a sermos mais unidos na nossa família, a vivermos mais em harmonia. Também a gente fica triste quando numa família não tem harmonia, né? E acontece, não acontece? Eu sei que a nossa família não é perfeita,
A minha família não é perfeita, mas é um tesouro que não tem preço. Que eu devo colaborar com a minha família, com a minha comunidade, com as pessoas no meu ambiente de trabalho, com as pessoas da romaria, né? Para que a gente se entenda, tenha paciência, tenha harmonia e tudo possa acontecer bem. Se a gente não tomar cuidado, né, as coisas não acontecem bem. Então somos uma família que hoje, nesta casa da Mãe Aparecida. E qual é o desejo da Mãe Aparecida? Que os filhos e filhas fiquem brigando? Fiquem discutindo? Fiquem derrubando e empurrando o outro? Não, mas ajude o outro. Se alguém passar mal, a gente ajuda, né? Se alguém, né, não está muito assim, animado, vamos nos ajudar, vamos nos alegrar. Isso não alegra o coração da mãe? E alegra o coração dos filhos também. Então a liturgia de hoje é maravilhosa nesse sentido, de sermos essa construção, pedras vivas integradas em Jesus Cristo e uma família querida por Deus nosso Pai e Maria nossa Mãe. Olha o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz a experiência de qual apóstolo? Do apóstolo Tomé. Na verdade, traz de todos os apóstolos. O texto nos faz entender que Jesus se reuniu com eles e mostrou as mãos e o lado, para dizer a eles: olha, aquele o crucificado, eu ressuscitei, e estou aqui vivo com vocês. E agora vocês vão e anunciem essa boa nova. Tá bom, terminou o encontro naquele primeiro dia. Mas Tomé não foi. Tem sempre alguém que não vai, né? Conhece alguém assim? Que sempre falta e depois parece que não quer acreditar em ninguém, né? Então olha aqui Tomé, durante os 8 dias foram contar para ele: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. E Tomé dizer: eu não acredito, só vou acreditar se eu ver, se eu colocar os meus dedos. Tem muita gente assim, né? Ai, ai, ai. Eu fiquei pensando assim nesse evangelho. Um momento é a resistência de Tomé, a dificuldade de acreditar na comunidade, a dificuldade de acreditar nos discípulos, nos irmãos de caminhada durante a vida pública de Jesus. Mas no outro momento eu fiquei pensando assim: será que aqueles discípulos que viram Jesus naquele primeiro dia deram testemunho com coragem e convicção de que Jesus estava vivo e ressuscitado? Ou falaram da boca para fora? Aí nem Tomé, nem ninguém vai acreditar mesmo. Então esse texto nos chama a atenção. Se eu não sou Tomé, então que eu testemunhe Jesus, para que todos que me vejam acreditem no Cristo encarnado, crucificado, ressuscitado e vivo em nosso meio. Tá bom, passaram os 8 dias. E aí o que aconteceu? Jesus se reuniu de novo, mas desta vez quem estava lá? A casa estava cheia, que nem hoje assim, né? A casa estava cheia, que nem a nossa basílica aqui hoje. Acho que eu sou o Tomé, será que não? Acho que quem de nós é o Tomé? Será que não sou eu? Será que não é você? Né, entre os demais? E hoje Jesus então o que olha para Tomé e diz assim: vem aqui Tomé, coloque a sua mão, coloque o seu dedo, não sejas incrédulo. Isso fez bem para Tomé? Fez. Qual foi a profissão de fé de Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Olha que bonito. Meu Senhor e meu Deus. Será que ele disse aquilo só de boca para fora? Não, disse com a sua vida, com o seu interior. E olha que esse meu Senhor e meu Deus custou de Tomé a vida, no martírio pela causa do Evangelho, por aquele Jesus a quem ele deu a profissão de fé, mesmo tendo passado por um momento de incredulidade. E aí também fiquei pensando assim:
Olha, se isso aconteceu com o Tomé, não foi só para ele que foi bom isso, mas foi também para mim, foi também para você. É bom para todos nós, não para sermos incrédulos, mas para reforçar ainda mais a nossa fé em Jesus Cristo. E olha o que Jesus diz no final do Evangelho: Tomé, Tomé, você é feliz porque viu, acreditou porque viu. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Quem são esses bem-aventurados? Somos nós, mas se nós realmente cremos em Jesus, se a gente realmente acredita em Jesus Cristo. Então hoje não é aquele primeiro dia, hoje é essa segunda vez que Jesus se encontra com Tomé e encontra com os demais, porque ele se encontra com você e comigo. É nós que nos encontramos com Jesus ressuscitado. E toda vez que a gente olhar para alguém e reconhecer nessa pessoa Jesus Cristo, nós estamos dando testemunho como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Que esta profissão de fé nos acompanhe no dia a dia, acompanhe nos momentos fáceis, nos momentos felizes, nos aniversários de casamento, nos aniversários de nascimento, nas festas de batizado, de ordenações e tudo mais. Mas que esta mesma profissão também nos acompanhe nos momentos difíceis, de provações, nos momentos de dores, de enfermidade, de tratamento de saúde. Também nos acompanhe nos momentos de luto, da morte das pessoas que amamos, de nossos familiares e amigos. Que esse meu Senhor e meu Deus nos acompanhe sempre, nos acompanhe em todos os lugares, nos acompanhe em nossas romarias, estando aqui hoje em Aparecida, nos acompanhando pela TV, pelo rádio, nos acompanhe quando estivermos lá na nossa comunidade, lá na nossa paróquia, lá na nossa diocese. O que a gente vai dizer para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Bem forte. Meu Senhor e meu Deus. O que disse Tomé, agora é a nossa vez de dizer e testemunhar que a nossa fé produz muitos e bons frutos. O fruto da santidade, o fruto do amor, o fruto da mansidão, como produziu para nós e produz sempre o coração de Jesus. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia em que lembramos com muito amor e carinho do coração de Jesus. E que esse coração cada vez mais nos proteja, nos faça firmes e fortes para viver também um caminho de santidade no Evangelho de hoje. Dizendo em todos os momentos e em todos os lugares, qual profissão? Meu Senhor e meu Deus. Para finalizar, o que vamos dizer sempre?